quadro Check-up no rádio de hoje é com o médico cardiologista Dr. Wander Wade. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui no programa para a gente falar sobre assuntos do coração. E hoje vamos falar sobre a prevenção cardiovascular. Qual é a importância de fazer essa prevenção cardiovascular? Marcos, a importância da prevenção cardiovascular, ela reside num fato interessante que já é conhecido de muita gente na medicina, mas talvez não seja conhecido por uma parcela da população. Um evento coronariano agudo, e quando a gente fala de um evento coronariano agudo aqui, entenda-se, a gente está falando de um infarto agudo do miocárdio, ou um episódio de angina instável, ou uma morte súbita, que é aquela que você não tem tempo sequer de procurar ajuda, certo? Um evento coronariano agudo é uma dessas três coisas. Ele é o primeiro sintoma de doença cardíaca em aproximadamente metade das pessoas que têm a doença. Então, deixa a gente explicar. Não quer dizer que metade da população mundial tem a doença. Não é isso. É assim, a gente tem uma parcela da população que tem a doença e simplesmente não sente nada, certo? A gente tem uma parcela da população que tem doença cardiovascular. Aqui a gente está falando da doença cardiovascular aterosclerótica, que é aquela que a gente chama popularmente de artérias entupidas. Alguns chamam de veia, mas na verdade não são veias. São artérias que estão entupidas e obstruídas dentro do coração. Na verdade não é dentro, é por fora. As artérias são as artérias coronárias, epicárdicas, mas o sentido geral é bem compreendido pela população. Então, o que a gente quer dizer aqui, a importância de fazer prevenção cardiovascular é a doença aterosclerótica, a obstrução das artérias coronárias, o entupimento das artérias é uma doença, porque nitidamente ela provoca em muitos pacientes uma limitação da qualidade de vida e até mesmo do tempo de vida, porque ela limita o seu tempo de vida. Se não fosse a doença, você viveria muito mais. E essa doença, ela é silenciosa e, como a gente disse, metade das pessoas que têm essa doença tem sintomas. Ela vai ter uma dor no peito, ela vai ter um cansaço quando ela faz um esforço, o coração vai avisar, certo? A outra metade das pessoas simplesmente não tem nenhum sintoma e quando vai apresentar, já apresenta na forma de um evento coronariano agudo, ou seja, já você não tem nada, passa 10 anos sem ter nada, 20 anos sem ter nada, e aí quando tem uma dor no peito, que já é um infarto naquela hora, tá certo? Isso até é substrato, vamos dizer assim, isso até é ingrediente, é material para que algumas pessoas lancem um ditado popular que não é bem verdadeiro, que o ditado popular, eu acho que você deve estar imaginando, né? Que coração não dói. Quando dói, dói para morrer. Na verdade, isso de fato acontece em metade das pessoas que têm a doença obstrutiva. Não sei se você já ouviu essa frase, né? Muita gente diz, não, doutor, eu vim aqui porque eu senti uma dor, fiquei achando meio estranho, mas o povo diz que coração não dói. Isso não é verdade. O coração dói sim. O grande problema é que ele não dói em todo mundo. A gente não sabe em quem ele vai doer e em quem ele não vai doer. Em algumas pessoas, é fato, o coração avisa que está doente. E aí você tem sintomas, você tem a dor no peito, você tem o cansaço, você tem palpitações, você tem um suor frio, uma sensação de desmaio, ou mesmo a perda completa da consciência. E aí isso lhe leva a procurar ajuda. Só que em uma outra parcela da população, isso simplesmente não acontece. E aí dá razão, pelo menos em parte, a essa história de que o coração não dói. Não é que o coração não dói porque é proibido para o coração doer. O coração não dói porque a doença em si ela é silenciosa. Perigosa como tantas outras doenças silenciosas que a gente fala. Então, do conjunto das pessoas que, mais uma vez, não é todo mundo que tem doença no coração, mas do conjunto das pessoas que tem doença do coração, e a gente não consegue saber disso só olhando para a pessoa passando no meio da rua, andando na calçada, caminhando na ilha, a gente não consegue distinguir quem é um e quem é outro, do conjunto da população que tem a doença aterosclerótica, que tem obstrução nas artérias coronárias, metade delas tem sintomas e o coração avisa.
Por isso que o coração dói. Existe isso, coração dói. Mas a outra metade não. Eles não sentem nada e aí, de fato, quando vem sentir alguma coisa, já é algo muito grave. Ou é uma parada cardíaca, que muitas vezes é difícil de reverter, porque o paciente, em geral, está em ambiente fora de hospital, ou é uma dor intensa, na forma de, a gente chama de evento coronariano agudo, que é uma angina instável ou um infarto agudo do miocárdio. Então, a importância da prevenção cardiovascular, ela reside no fato da gente mudar a nossa perspectiva em relação à saúde e em relação aos profissionais da saúde, de não buscar apenas quando a doença já chega, né? Essa concepção de saúde, na verdade, que é mais ligada a um bem-estar geral e não apenas porque você não tem uma doença, ela já deve estar completando aí seus 40 ou até 50 anos. Eu não sei exatamente quando é que ela, não lembro exatamente quando é que ela foi introduzida. O conceito de saúde é um conceito amplo, muito amplo, mas ainda pesa na nossa cabeça essa ideia de que a gente vai procurar serviços de saúde, na verdade, para tratar doenças. Basicamente é isso. Você vai procurar um hospital quando você está doente, você vai procurar um fisioterapeuta depois que a sua dor de coluna, que você sente sempre, depois que a sua dor de coluna arrochou e você não consegue mais contornar. Você vai buscar fazer um exercício físico depois que alguém lhe mandou, porque você fez as contas e descobriu que está acima do peso ou que está com as taxas alteradas. Então, essa mudança de concepção da parte da população, no sentido de prevenir as doenças, porque, mais uma vez, voltando aos ditados populares, prevenir é o quê? É melhor do que remediar. É melhor do que remediar. É sempre melhor do que remediar. É mais barato do que remediar, é mais fácil do que remediar, mas muitas vezes a gente vai ocupado com a rotina, com a vida, com tantas outras prioridades, a gente vai deixando a prioridade da saúde, né, em segundo plano, em terceiro plano, e acaba não realizando atos, né, ações que tem um grandíssimo impacto lá no futuro, né? Às vezes a gente não vê esse impacto porque é muito mais fácil para a pessoa você enxergar. Eu estava doente com a doença e aí eu fui para o hospital, aí lá no hospital foi feito determinado procedimento, fizeram injeção em mim e melhorou minha doença. É muito mais fácil para a gente enxergar isso, né? Porque a ligação, a relação de causa e efeito é muito mais óbvia do que o fato de dizer assim: olha, eu me cuidei, eu fiz meus exames de sangue, eu comecei a dar uma caminhada da ilha e eu não tive um infarto. Né? A gente não consegue enxergar muito bem isso, né? Eu digo, a população de modo geral, essa é uma dificuldade do nosso cérebro de conseguir raciocinar sobre essa perspectiva, a perspectiva de que você está prevenindo algo que não aconteceu e a gente quer que nunca aconteça. A gente consegue ver muito mais valor, vamos dizer assim, a gente consegue dar muito mais importância quando a gente remedia. Prevenir é melhor do que remediar, mas por que a gente remedia tanto? Porque parece que funciona melhor. E não funciona. Na verdade, a gente remediar nunca é a mesma coisa de prevenir. Mas a gente não consegue dar a verdadeira atenção. Por quê? Porque eu estou com a dor de cabeça, eu vou no hospital, faz uma injeção de dipirona e aí eu melhoro. Então eu tenho essa perspectiva de que, poxa vida, eu melhorei da minha dor de cabeça com a injeção. Sendo que se ele tivesse bebido água o dia todo, às vezes você passa o dia sem beber água, aí tem uma dor de cabeça. Então, se você bebe água o dia todo e você não tem a dor de cabeça nesse dia, você não dá, às vezes, a devida importância que tem a prevenção de beber água para poder evitar uma coisa simples, né? Parece que é porque é mais fácil você sofrer pela doença do que você celebrar, por exemplo, o fato de que se você não está doente, a prevenção foi importante. Exatamente. Né? Eu não diria ser mais fácil, mas isso não estou falando que é culpa das pessoas, não, viu? Aqui a gente precisa... É cultural. Não é nem cultural, Marcos. Eu acho que é cerebral. Porque se fosse cultural, a gente teria isso. Se fosse cultural, a gente teria isso aqui no Brasil e não teria em outro país. Nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Europa. Se fosse cultural, a gente teria aqui em Caicó e não teria em Natal. Eu acho que não é cultural, porque parece ser uma capacidade, um erro de capacidade de julgamento do cérebro humano. Eu já li
alguns livros sobre a maneira como o nosso cérebro processa as informações. Então, provavelmente esse é o que a gente chama de viés. Esse é um viés que a gente tem ao processar as informações. E a gente dá mais valor, parece mais fácil, porque fere os nossos olhos mais fácil, né? Então a gente dá mais valor àquilo que fere mais os nossos olhos. E aí, como você disse, acaba parecendo ser mais fácil. Mas não é, mais uma vez, não é uma culpa da gente e também não acho que seja da nossa cultura, não. Eu acho que onde tem um ser humano, existe essa suscetibilidade, essa possibilidade. E é uma coisa contra a qual a gente tem que batalhar todos os dias, porque senão a gente não vai viver correndo atrás do prejuízo, né? A ideia seria essa. A ideia da prevenção cardiovascular é tentar sair dessa estrada que nos conduz a viver correndo atrás do prejuízo. E aí eu tenho um prejuízo e aí eu corro atrás dele. Aí eu ando mais um pouquinho, aí tem outro prejuízo e corro atrás dele. É mais ou menos como você cuidar de um carro, né? Imagine você cuida de um carro. Você compra um carro zero hoje, aí passa 10 anos sem fazer nenhuma manutenção no carro. Absolutamente nenhuma. Não vai dar 10 anos. Eu tô falando nenhuma, é nenhuma mesmo. Mas não dá 10 anos, não. Acho que uns 3 anos, 2 anos, se você não trocar um óleo do carro, o motor vai pifar. O coração é assim. Com o coração parece a mesma coisa, entendeu? Se você não cuidar de absolutamente nada, Imagine como a nossa máquina é perfeita. Ela leva 40 anos, 50, para ela vir dar um defeito. Você passa um carro e não faça manutenção nenhuma nele, em 2 anos, em 3 anos, mais uma vez, manutenção nenhuma não é aquela revisão que você faz programada de 10 mil quilômetros, não é nada, não faça nada no carro, não troca um óleo, não calibra um pneu e veja quanto tempo dura. O carro não vai durar 2 anos, não, ele não vai passar disso, não. O óleo vai ficar desgastado dentro do motor, você não vai nem conseguir mais trocar, e aí vai passar mais assim, o tempo é mais curto de defeito do carro, porque ele leva 2 anos, enquanto a gente leva 40, leva 50, enfim, leva mais tempo. Mas o processo é mais ou menos o mesmo. Se você não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Na hora que der um problema real no motor do carro, aí você conserta um problema e aparece outro. Conserta outro e aparece outro, é ou não é? Né? Você diz assim, ou então você faz todos os cuidados e tal, a partir de um certo ponto o carro já não consegue ter o mesmo desempenho, você diz, mas rapaz, consertei o câmbio, apareceu um problema no freio, consertei o freio, apareceu um problema no motor. Então, isso por isso que é tão importante, por isso que se fala, né, quem vende o carro, olha, faça as revisões adequadamente, porque isso aumenta o tempo de vida útil e a qualidade que você vai obter daquele produto, do carro. Então a mesma coisa seria pensando, a gente não tem um produto, né, é a nossa própria vida, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, se a gente tiver essa perspectiva, esse olhar de que a nossa vida é o que a gente tem de fato de mais importante, e a gente deveria cuidar dela de uma forma mais linear, mais contínua, e não apenas estar buscando reparar os erros. Um erro aparece aqui, eu busco, outro erro aparece ali, eu busco de novo. A gente certamente tem para frente um futuro com mais qualidade, que é isso que no fundo a gente busca. E como é que se faz essa prevenção cardiovascular? A prevenção cardiovascular ela é feita, Marcos, através de diversas etapas, tá certo? Essa prevenção cardiovascular que a gente está falando aqui, mencionando a doença aterosclerótica, a obstrução das artérias coronárias, ela começa com o que a gente chama de estratificação de risco, certo? Primeiro, assim, a prevenção cardiovascular ela é orientada, a prevenção cardiovascular feita pelo cardiologista, ela é orientada no Brasil por uma diretriz. Uma diretriz é um documento, é um artigo que é publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, no caso, uma diretriz de cardiologia, e ela orienta os médicos daquela especialidade, no caso os médicos cardiologistas, a realizarem determinadas ações de uma forma mais ou menos uniforme, né? O objetivo não é que todo mundo faça a mesma coisa, mas pelo menos dá um norte para a pessoa, né, de como ela deveria fazer, baseado no que se tem de informação da literatura científica no mundo inteiro, e não apenas no Brasil. A diretriz é brasileira, mas ela usa informações que são coletadas a partir do mundo inteiro. Na diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, e a última que a gente tem foi de antes da pandemia, de 2019, mas para a gente ainda é considerada relativamente nova, a primeira etapa que a gente tem é a definição do risco cardiovascular. Então, para prevenir
a doença, né, nos lembremos mais uma vez, metade das pessoas que tem doença coronária obstrutiva, que tem alguma obstrução no coração, elas simplesmente não sentem nada e elas vão sentir alguma coisa já quando tiverem um infarto ou quando tiverem uma parada cardíaca. Então, para realmente prevenir, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar estimar o risco do paciente desenvolver essa doença. Certo? Porque também não seria custo efetivo, a gente tem que entender isso, eu simplesmente pegar todo mundo a partir de 15 anos ou de 18 anos e pedir todos os exames que existem na face da Terra relacionados ao coração. Isso não é efetivo e não é para isso que a gente vive. Né? A gente não deve viver para fazer exame e viver para estar dentro do consultório médico. Esse é o outro lado da história. A gente deve cuidar, sim, da nossa saúde e buscar aumentar a nossa qualidade de vida, né, e o nosso tempo de vida, a quantidade de vida. Mas também a gente não deve viver para receber o salário, para entregar o salário todinho, fazendo exame e consulta no cardiologista, no neurologista, no ortopedista, no clínico geral, no fisioterapeuta, no dentista. Senão a gente vai entrar numa paranoia, de buscar a doença. Na verdade, não é isso que a gente está falando. Então, a primeira etapa na prevenção cardiovascular é um processo simples, onde o médico vai, a partir de exames simples, história e conversa mesmo, gogó, você vai lá e conversa e pergunta para o paciente, você coleta uma série de informações e essas informações, elas permitem que o médico estime o risco cardiovascular. O que é o risco cardiovascular? É o risco de você desenvolver um infarto, uma angina instável ou uma parada cardíaca nos próximos 10 anos. Aqui dentro do risco cardiovascular inclui-se inclusive o acidente vascular cerebral, o AVC, que não é propriamente uma doença cardíaca, mas é uma doença vascular e tem basicamente os mesmos fatores de risco e, portanto, acaba sendo englobado. Então, quando você calcula esse risco cardiovascular, aí você consegue separar a população em grupos e fica mais fácil de saber o que fazer, então, depois que você dividiu essa população. E aí você diz, não, você tem um risco cardiovascular baixo. Esse seu risco cardiovascular baixo, para a maioria das pessoas, é um risco menor do que 5% de ter um evento cardíaco nos próximos 10 anos. Ou seja, se vier hoje para fazer uma estimativa de risco cardiovascular, é um risco baixo de você ter uma doença cardíaca, aqui angina, infarto, parada cardíaca, de hoje até 2032, certo? Quer dizer que é um selo de garantia, como a gente dá a garantia de um ventilador, de uma televisão, não é. A gente não tem, infelizmente a gente não tem como fazer isso, mas a gente trata aqui de probabilidades. Se o risco está mostrando que é baixo, a probabilidade é baixa, não vale a pena você estar indo atrás e buscando e fazendo exame, tomando remédio e fazendo tudo. Siga na sua vida fazendo as suas mudanças que sejam necessárias, né, de estilo de vida. Por outro lado, aí aqui no meio, primeiro você tem um risco baixo, né? Aí depois você vai ter o risco intermediário, o risco alto e do outro lado vai ter o risco muito alto, que são os pacientes que na verdade já têm a doença estabelecida, já está diagnosticada de alguma forma no exame e aí você vai ter que tomar determinadas providências em relação a essa pessoa para evitar que essa doença que já está estabelecida, eu já sei, eu já examinei, ela já chega para mim, marca uma consulta. Bom dia, o que é que aconteceu? Tá aqui, doutor, fiz esse exame e mostrou que está obstruído. Não senti nada, mas descobri que está obstruído. O que é que a gente faz? Você está classificado como muito alto risco, porque se você já tem a obstrução, quer dizer que você pode desenvolver a qualquer momento no espaço dos próximos 10 anos, mas a gente sabe que se a doença já está ali na minha cara, ela pode acontecer a qualquer momento. Então a gente vai tomar uma proporção diferente, uma medida diferente. Aí mais exames serão necessários para avaliar melhor esse paciente, medicações serão necessárias e mais cobrança sobre mudanças de estilo de vida, né? Abandonar cigarro para quem fuma ainda, abandonar ou moderar a bebida alcoólica para quem bebe de forma exagerada, praticar exercício físico de forma regular e pelo menos de moderada intensidade, perder peso para quem está acima do peso, controlar a dieta dentro de um ideal que a gente tem, que a gente sabe que não dá para seguir para todo mundo, mas pelo menos perseguir, pelo menos tentar ir atrás disso,
ajudaria nessas pessoas no tratamento. Então, como é que a gente faz a prevenção cardiovascular? Esse é apenas o início da história, né? A primeira etapa seria você fazer essa distinção de quem está em que determinada categoria, porque assim você otimiza os recursos e você diz, não, você tem baixo risco, eu não vou precisar pedir nenhum exame para você, não vou precisar fazer nenhum remédio para você, você vai precisar apenas fazer sua caminhadinha, se não está fazendo, comece agora, vai precisar perder peso se estiver acima do peso, e faça a sua dieta, e viva a sua vida saudável. Até agora está tudo bem. Do outro lado, você tem o paciente, não, você está com a doença estabelecida. Agora a gente vai ter que correr muito mais rápido em busca de evitar que essa doença que já está estabelecida, ela comece a dar de fato os sintomas. Você tem um infarto, você tem uma parada cardíaca, você tem um AVC, você tem uma angina instável. E aí isso vai requerer muito mais recursos e muito mais atenção da parte do médico e do paciente. E daí para frente, o que você tem dentro da prevenção cardiovascular nos pacientes que são categorizados como risco intermediário e risco alto, que é a turma do meio, né? O extremo é risco baixo, o outro extremo é risco muito alto. E no meio está a turma do risco intermediário e a turma do risco alto. Nessa turma, o que é que você faz? E você já precisa de tomar algumas medidas, às vezes é necessário fazer um ou outro exame a mais, às vezes é necessário você introduzir determinadas medicações para controlar os principais fatores de risco que levam à doença cardiovascular. Então, é aquele paciente que já tem a pressão alta, e aí você precisa ficar um pouquinho mais atento com a pressão dele, fazer eventualmente algum exame para saber se ela está controlada, tratar e perseguir, como a gente chama, as metas de controle dessa pressão arterial, tratar diabetes, se o paciente tiver diabetes, buscar controlar os níveis de colesterol, seja por meio de uma dieta, né, um plano dietético acompanhado com nutricionista, seja por meio do uso de medicações, mas você vai tentar se cercar nesses pacientes que já tem risco intermediário ou risco alto, você vai tentar se cercar de cuidados para evitar que a doença ela venha a se desenvolver no futuro. E aí você tem que correr também, não é uma corrida tão aperreada como a daquele que já tem a doença estabelecida, mas é preciso uma certa atenção em relação a controlar os fatores de risco. Aqui não é, como a gente disse, não são os extremos. Num do lado, assim, você não tem nada, tá tudo bem, seu risco é baixo. Do outro lado, você já tem a doença, já tem a obstrução e a gente tem que correr para ela não lhe causar problemas. No meio, aí você diz assim, olha, você não tem a doença ainda, certo? Mas, ao mesmo tempo, você tem risco de desenvolvê-la. Um risco intermediário ou um risco alto é compreensível, assim, é de fácil compreensão por parte da população. Então, você tem um risco alto de desenvolver a doença nos próximos 10 anos. O que é que a gente faz? A gente tem 10 anos para a gente tentar evitar que isso apareça. Então, vamos tentar controlar os principais fatores de risco. E aqui, os principais fatores de risco evitáveis são aqueles que a gente já comentou bastante, que a gente vai finalizar com eles. Pressão alta, controlar a pressão, diabetes, controlar a diabetes, taxa de colesterol e triglicéridos, controlar a dislipidemia, e sedentarismo e tabagismo. Sedentarismo você controla com o exercício físico, tabagismo você controla com a cessação do cigarro. Dr. Wander Wade é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. 7h33, a gente volta já para conversar aqui no nosso